Ó, tá desafiador pra caramba começar essa fase professora, assim, de mostrar as coisas. Eu acho que é importante e bem relevante pra mim compartilhar o quanto eu tenho hora que vou ter que fazer do jeito que tá mesmo. Se você tá passando por alguma coisa assim na tua vida, não tem fórmula, não tem nada que eu possa te falar que vai mudar isso. Vai ter que fazer e pronto, acabou. Que isso sirva de lição diariamente pra mim. Todas as circunstâncias são desfavoráveis pro tipo de nível de coisas que eu sei que eu sou capaz de fazer, da minha cobrança, da minha exigência, do meu perfeccionismo. Ó, ralar o meu quadro todinho ontem na viagem. E é o que temos pra hoje. Eu tô aqui agora reorganizando as minhas coisas pra voltar pras redes, olhando as minhas fotos. Ficou mais palpável pra mim o caminho que eu quero seguir, em não seguir apenas um caminho. Então, eu preciso olhar as minhas fotos, resgatar algumas coisas aqui pra fazer as minhas edições, né, e fazer o que eu quero fazer. E aí me veio uma conversa sobre ontem. Eu sou de uma das minhas fontes é a hipnoterapia. Eu tenho uma formação, tenho uma base, né, tenho um estudo sobre. E aí ontem no carro, na carona, voltando, surgiu o assunto sempre, né, o que você faz, enfim. E eu passando a data de um retiro que que tá programado pra eu guiar. E quando eu falei sobre hipnoterapia, sobre hipnose, uma das moças que estava no carro, ela começou a combater, falando o quão perigoso é, e falando sobre Freud, e que Freud disse que é perigoso, e ela cheia de assuntos contra a hipnose, enaltecendo a psicanálise. E uma colega dela que estava no carro ao meu lado começou a defender a hipnose, não sendo hipnóloga, hipnoterapeuta. A outra moça ao lado dizendo que era médica. E todo mundo tendo várias opiniões no carro. E a moça que estava na frente, ela não é uma boa ouvinte. Ela só queria falar e não queria escutar. Então entrou um conflito dentro do carro e eu só observando aquilo. E quando tudo acabou, eu falei pra ela que ela não pode sair falando por aí o que é perigoso ou não, se ela não tem experiência, até porque exatamente o que ela estava fazendo era hipnose. A partir do momento que você faz uma sugestão ao outro, você está hipnotizando ou tentando hipnotizar, você já está adentrando a mente do outro. Por isso que nós precisamos ter muita cautela com o que nós falamos, com as nossas opiniões, o que nós achamos e acreditamos e invadimos a opinião e o espaço, a mente do outro. Então, eu comecei a só falar, eu não entrei, porque é técnicas e técnicas e técnicas, eu não vou falar sobre técnicas, eu não tô aqui pra nenhum tipo de discurso, eu fiquei escutando ela. Mas eu cortava ela em vários momentos sobre uma opinião que não era compatível com a minha, não deixando com que o meu fator crítico, que é o que separa a minha mente consciente da minha mente inconsciente, que o meu fator crítico se abrisse para que ela adentrasse com a sugestão dela e mudasse a minha crença a respeito da minha própria experiência, não sobre o que Freud disse. Afinal, quem é Freud na fila do pão, se eu também tenho minha vida e eis-me aqui vivendo a minha própria experiência? E eu falo isso com muita autoridade de entender o quanto eu busquei estudos e conhecimentos e sabedorias e coisas assim, sempre o outro, porque existem muitos mestres na Terra que passaram por essa Terra. E essa idolatria por um estudo como se fosse o único existente e absoluto faz com que as pessoas se bitolem e não se expressem através daquilo que esses mestres trouxeram como experiência deles, abrindo um campo para que nós mesmos pudéssemos desenvolver a nossa própria perspectiva sobre esse assunto. Sendo assim, quem é Freud na fila do pão?
até algum momento que também vão poder dizer quem é Rebeca na fila do pão. Hoje eu estou na minha fila, então a fila do pão é minha, eu faço o que eu quiser, estando aonde eu quero, com quem eu quero, dizendo o que eu quero, diante daquilo que eu experiencio e vivo, e faço esse reforço para você lembrar que você também é importante com as suas opiniões, desde que você experiencie elas antes de sair cagando regras para os outros só pelo seu achismo ou pelo aquilo que você copiou e colou de algum lugar. Então fica essa anotação importante, porque são grandes mestres, mas não são os donos da verdade. A gente precisa lembrar do nosso poder pessoal, da nossa vida, da nossa experiência, daquilo que nos foi dado, para que nós pudéssemos apenas ter um direcionamento, uma direção para refazer. Então, se você é formado em alguma coisa e você acha que você deve ser idolatrado pela sua formação, preciso te falar que você pode começar a divulgar, a dividir as suas experiências e combater aquilo que te falaram que é único e verdadeiro. O questionamento, ele mora nesse lugar. E aí olha como uma situação como essa reverberou tanto na minha mente, entendendo que ali ela estava fazendo algo negligente. Então, dentro do carro, pessoas sensíveis, essa colega que estava ao lado, na mesma hora parou a conversa e falou, olha, eu sou bipolar, eu tenho assuntos que me dão gatilhos. Aí ela começou a trazer uma experiência dela, e ela não é hipnoterapeuta, ela, enfim, ela trouxe ali e já combateu aquilo. E eu disse a ela, tudo é hipnose, isso que você tá fazendo é hipnose. Desde quando hipnose vai ser perigoso? E aí ela veio que há séculos atrás, Freud disse que tinham pessoas que passavam pela hipnose e não voltavam. Para onde elas foram? Então vamos conversar sobre isso, tá? Porque me veio também alguns flashes aqui. Como eu falei, eu tô resgatando algumas fotos minhas desde que eu mudei completamente o meu visual. Toda vez que eu vou mexer em fotos minhas anteriores, mexe muito com o meu emocional, porque reflete muito aquelas fases que eu tava vivendo. Eu ainda tô terminando de descamar uma parte e assentar e assumir essa fase nova pra mim. Então, é um desafio sim, porque não é só a minha imagem, mexe com uma história, mexe com quantas eu já fui e quanta culpa inconsciente eu tava carregando de ter desfeito de muitas coisas, muito perdão sendo trabalhado, um estado ali de presença e gratidão. Então tudo isso bate muito em uma Rebeca muito antiga, e olhar as fotos é uma regressão, olhar foto é hipnose. Quando você vê o filme do cachorro que morreu, você abre a boca pra chorar. Quando você vê o filme do vilão e do bonzinho, você fica indignado, com raiva, e às vezes você tá do lado do bonzinho, às vezes você tá do lado do vilão. Tudo isso é hipnose, porque aquilo nem existe. Então, só de você ver e se conectar com as emoções daquele momento, o que aquilo te gerou, aquilo é hipnose e tá te programando ou reprogramando. Então, eu tava vendo algumas fotos e me veio assim muito forte o estado de regressão que eu tenho feito. Só que existe dentro da hipnose algumas ferramentas que são utilizadas ali do meu processo terapêutico para com o mundo, regressão dessa vida ou de vidas passadas, hipnose, que é a sugestão, né, para reprogramar esse sistema. Existem vários processos dentro desse trabalho terapêutico para direcionar esse ser que busca algo. Eu já tive muitos mentorados que me buscavam porque queriam fazer uma regressão de vidas passadas. E aí, aonde que entra o risco? Muitas pessoas não têm ainda a consciência de entender o que são vidas passadas. Até porque elas não entenderam nem o que é essa vida agora. Elas não estão entendendo nem o que é a estrutura de ter uma vida, o que é estar vivo. E aí, esse ego, onde as pessoas ainda estão fazendo seus trabalhos, de eu quero saber quem eu fui numa vida passada, eu quero saber o que esse relacionamento amoroso, se ele é um amor de vidas passadas. Aí elas associam karmas a vidas passadas. E tudo antes de ser essa aqui. Hoje, nessa vida, eu sou Rebeca.
Eu estou Rebeca, na verdade. Eu estou Rebeca. Entenda, eu estou Rebeca. Mas precisa ser entendido como tudo começou e o porquê que essa vida de aqui agora tá aqui, da onde ela veio. Depois que tiver compreensão de quem se é, de quem se está, aí se abre um campo para entender mais para trás. Isso se chama mérito. Mérito por fazer um trabalho de consciência muito bem integrado com a realidade. Então, o que é esse estado hipnótico perigoso, que não se volta? É você acessar algo que você não está pronto. Eu não consigo nem fazer uma analogia aqui agora para vocês, de algo que deveria estar pronto, e se não tá pronto, não funciona, né? Não tô boa para isso hoje. Mas vamos lá, o que eu quero explicar? Eu não sei se o celular assim vai funcionar o rolê do desenho. Vamos tentar ir com calma aqui para eu conseguir trazer o que tá dentro da minha cabeça para você enxergar o que é o processo. Se você entra em um estado hipnótico e você não tem capacidade consciencial desenvolvida, você tem a mesma capacidade de qualquer outro ser, mas o quanto você está disposto a colocar a sua vida, a experiência humana, buscando entender quem você é verdadeiramente, o quanto você se coloca nesse fluxo é o que você vai ter de volta para poder acessar o seu HD. Você começa com um notebook pequenininho para depois você ter um PC gamer. Não tem como trocar a ordem, senão você não sabe nem mexer naquilo. É assim que funciona. Assim como tudo, a gente começa a andar com uma bicicleta, aí depois tem um patinete, aí depois tira a carteira de moto, depois tira a carteira de carro. É passo a passo. Você não é criança e já ganha uma carteira de carro. Você não é um adulto e ganha um Velotrol. Existe uma ordem. Existe uma ordem. E a gente precisa respeitar essa ordem em qualquer sistema que a gente adentre. Então, esse de expansão ou de autoconhecimento, autodesenvolvimento, de entendimento do ser aqui é a mesma coisa, certo? Então, a pessoa chega no consultório, né, chega na mentoria e fala pra mim que quer uma regressão de vidas passadas. Eu preciso entender quem é essa pessoa, qual é o conceito que ela tem da vida, o que ela já sabe sobre a vida, baseado no que eu, como guia, referência, também sei. Então, isso precisa andar junto, não pode bater aqui. E por isso que tem que tomar cuidado com os profissionais, pessoas que a gente busca para poder fazer esse tipo de trabalho. Porque muitas das vezes, essa síndrome que eu sentia de não ter a capacidade de conseguir ajudar o outro, mesmo querendo ajudar todo mundo, de forma gratuita ainda, para piorar, era não ter esse entendimento, essa sabedoria, essa consciência ainda acessada em mim para poder auxiliar o outro. Então, não sabendo, e uma coisa que não se aprende num cursinho, é na experiência da vida, eu me coloquei reclusa do universo. Eu zerei o meu game todo para me colocar em desafios tão profundos da minha própria alma nessa experiência aqui na matéria, para eu descobrir o que estava acontecendo comigo, para eu saber por que eu estava me sentindo assim e me colocar aberta a receber mais e mais da espiritualidade, dessa consciência coletiva, do todo, seja lá como você queira chamar. Não me importa isso. E espero que isso passe a não te importar, para que a gente possa falar uma linguagem neutra e você leve isso para sua própria experiência, porque duvide do que eu falo também. Não leve a minha verdade como única e absoluta. Aí que tá o segredo. É você escutar isso e levar pra tua experiência, pro teu aprendizado, fechou? Então vamos lá. Peraí que eu já mexi em tudo aqui. Eu consigo fazer regressão em mim mesma. Eu consigo. E eu tive que entender o porquê. Às vezes eu tava com uma pessoa e só de estar com aquela pessoa em algum momento meditativo ou com acesso a alguma medicina ou com alguma relação muito intensa, muito profunda, eu conseguia acessar visões, vinham visões na minha cabeça, sensações e emoções de coisas muito antigas que eu tive com aquela pessoa. Isso é mérito. Eu não precisei forçar.
Porque tudo que é meu vem até mim, sem esforço. Existe uma cronologia, cronologia? Uma linha do tempo. Lembra o Facebook? Tempos atrás era Facebook, né? Linha do tempo, aí tava lá todos os anos, aí sempre faz essa volta, né? Todo ano, todo o Spotify, todas as plataformas, linha do tempo. Aí mostra um percurso. Nós somos a mesma coisa, e a gente esquece disso porque a gente tá num fluxo compulsível por mais e mais e mais e mais, piloto automático de tudo, que a gente esquece que tem uma história por trás. A gente esquece que tinham fotos que eram impressas e era uma foto que a gente batia para registrar aquele momento. Hoje você pega a galeria do celular, um momento que você viveu tem 30 fotos, 7 vídeos que você nem voltou para ver e você nem vai porque você tá só procurando o ângulo perfeito, o momento perfeito para postar nas suas redes sociais. Perde-se o valor de tudo. Então, essa linha do tempo, ela foi sendo aniquilada dentro do nosso HD, nesses tempos de agora. É isso que eu sinto. Então, quando eu volto e olho as minhas fotos, e eu apaguei todas as minhas redes sociais, eu não desativei, eu excluí todas as minhas redes sociais. Porque eu ficava nesse processo depressivo profundo que eu tava de noite escura da alma, eu ficava voltando para tentar reativar isso e voltar ao mundo real, me culpando por estar vivendo muito no meu astral e tendo muitas projeções, sendo julgada, apontada por pessoas à minha volta que não estavam lidando com o meu processo como eu tava, como você tá muito lá, você tem que aterrar e tudo mais, mas era o tempo da minha linha do tempo. Tava preparado para que eu vivesse isso e enxergasse coisas que eu não tava enxergando. Só que foi o extremo, eu precisei. Então eu tentava voltar na forçação de barra das pessoas, você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. E eu voltava, tentando voltar, forçando, e eu olhava as minhas fotos, os meus vídeos e eu me machucava, porque eu não tava pronta para me ver ainda. Tava inteira rasgada. E agora eu tô entendendo isso, e quando eu volto aqui pra olhar no Google Fotos, por exemplo, eu começo a chorar. Porque eu tô vendo desde o começo que eu saí pro mundo, e aí eu vejo que eu entro num estado hipnótico e eu estou reprogramando isso. Então vamos voltar ao conceito de toda essa aula, de todo esse papo aqui que a gente vai ter. Primeiramente, todo passo que você for dar na sua vida, você precisa sim se desligar do seu passado. Então você precisa sim prestar atenção quais são as fotos que você olha, quais são as memórias que você acessa. Se você está tentando dar um passo para frente, por que você fica olhando para trás? Então, por isso que eu tomei essa decisão na época de excluir, porque só desativar me dava o gatilho ainda de retornar. Então agora eu tenho mais sabedoria, mais presença para lidar com isso, e isso tá me dando aulas para que eu possa compartilhar com você. Então vamos lá, o que é a vida, tá? Desde que o mundo começou, o universo, dá pra enxergar? Vou pôr bem pertinho. Desde que o universo, eu vou colocar o universo uma bolinha, mas eu preciso te dar uma notícia, que o universo, a Terra não é assim, e a Terra não é assim, tá? Nem plana, nem assim. Isso aqui já é para um outro assunto que a gente vai conversar, porque isso não existe, e isso não existe. Nós somos apenas pura e abundante pontos de luz. E a somatória disso cria física quântica, galera. A somatória disso cria matéria. A matéria é feita de quê? De partículas. Esqueci agora a porra do nome. Caralho. Somos feitos de matéria. E a matéria é feita de... Não é célula, gente. Pontinhos de luz. E aí a somatória disso cria o corpo físico. Porque nós não somos matéria. Nós estamos no planeta Terra, que é baseado na matéria. Mas nós não somos disso. Nós somos energia. E fora da Terra, fora da experiência da Terra, nós somos luz, pontos de luz. E aí quando a gente vem pra Terra, que todo mundo acha que é redondo, outros brigam porque é plano, e isso não vai mudar nada na sua vida, não entra em caos.
essa somatória torna essa carnezinha viva. Só que quando a gente morre em carne, vai pra terra, vira pó, vira esterco. Pra onde você vai? Você é uma consciência. Essa consciência, ela não é matéria. Ela tem um registro. Ela fica num registro. Esse pontinho de luz, que é a sua consciência, tem um registro. Aqui na Terra, você tem um CPF. Não tá dando pra ver porra nenhuma, mas vai me acompanhando porque eu vou conseguir trazer. E esse pontinho de luz tem um HD, ele tem uma memória. Por quê? Porque você é uma experiência. E quando você vai subindo sua consciência cada vez mais, subindo sua consciência, você vai deslocando da Terra. Nossa, eu sou péssima em desenho e em explicação. Vou melhorar isso. Ou não. Quando você vai subindo a sua memória, sua consciência, você vai elevando a sua consciência, você vai subindo cada vez mais frequências. Até que você se torne uma frequência tão elevada, que você acessa a frequência maior do todo. E aí você consegue acessar o alto dos altos do alto do alto, que muitos chamam de Deus, universo. Cada segmento tem um nome, tá? Só que quando você tá vivendo essa experiência na Terra, no planeta Terra, vamos desenhar uma Terra aqui. Quando você tá experienciando a vida aqui na Terra, esse aqui é você, tá? Você consegue acessar qualquer tipo de frequência, porque você é frequência. Então, ó, frequência 1, frequência 2, frequência 3, que nada mais é do que frequência do amor, frequência da culpa, frequência do ódio, frequência da expansão, frequência da alegria, números, que entra naquela tabela. Esqueci o nome da tabela, gente. Que tá em Hertz, que eu dou na minha mentoria o nome da tabela, tá? Depois eu ponho ela aqui, vou colocar o desenho pra vocês. E aí, você vai acessando esse tipo de frequência. Como que você sobe as suas frequências? Através de meditação, através de jejum, através de medicinas. É isso que o pessoal fica viciado. Porque fica subindo frequência, good vibes, meditação deixa em paz, cannabis, ayahuasca, yoga, tudo isso que te traz para um lugar de paz. As medicinas, elas te jogam mais no alto, só que elas ficam forçando o teu corpo a ficar subindo, e isso é perigoso, esse excesso, sobe, e vai queimando teus neurôniozinhos ali, por isso que tem gente que pira, porque sobe tanto, força tanto, que estoura teu corpo físico, isso não é legal. Então a meditação, a alimentação, o yoga, a presença, entre outras coisas, escutar frequências, coloca seu corpo em frequências, alinha o seu corpo, te coloca em frequências mais elevadas. Só que você tá dentro da onde? Da Terra. E a Terra é o quê? É material, é densa. Então você sobe frequência, aí você tá lá no auge de boas frequências, aí você tem alguma situação aqui que você precisa voltar pra matéria, aí você desce frequência, aí quando você tá lá no teu vício, você tá... Não só negativo, tá, gente? Que tá na Terra é muito bom. Por isso que a gente precisa aprender a viver dentro do 3D, que é a dimensão que essa Terra sustenta em frequência. Então, você tá aqui vivendo a famosa Matrix. Você não vai aniquilar a Matrix para você se tornar um ser good vibes, eterno good vibes. Ao contrário, Ao contrário, você precisa achar o meio do caminho, aonde você acessa frequências elevadas e você consegue estar com essas frequências vivendo aqui na Matrix, no sistema, na 3D, para você prosperar, para você ter equilíbrio, para você estar saudável, para você entender quem é você. Só que as pessoas ficam ali no rolê de ficar buscando coisas externas. Então, por isso que quando ela falou da hipnose ser perigosa, eu consigo compreender agora, hoje, pensando nisso. E consigo olhar pra minha vivência
com medicinas e meditações e isolamento e medo do mundo e medo de tudo e me isolar. E consigo entender por que eu olho para as minhas fotos antigas e vídeos e começo a chorar. Porque eu comecei a ter consciência e a responsabilidade de ver que a Rebeca estava vivendo na Terra, aqui no 3D na Matrix, sendo levada por ela, sendo guiada por ela, sendo manipulada por ela, onde eu cedi todo o meu poder pessoal desse ser de frequência elevada, desses pontinhos de luz que nós somos, sendo levada pela matéria. Então o que a Rebeca sentiu? Culpa, remorso, vergonha. Naturalmente me senti humilhada. Eu passei por fases. Fui passando por cada frequência dessa aqui. E aí o que a Rebeca fez? Tentou se aniquilar. Se matar na matéria. Te tirar da matéria. O que eu fiz? Eu tentei me matar em vida. Não tirando a minha vida, Rebeca, mas essa consciência que permeava a minha cabeça, o meu neurônio, o meu HD, a minha memória elevada. Então deixa eu limpar isso aqui. Então, a Rebeca, ou qualquer outro ser, né? Tô contando pra vocês a minha experiência pra ficar mais claro tantos assuntos assim em um lugar só. Então, essa consciência alta, vou pôr os desenhos pra vocês pegarem, com esse HD, com essa memória alta, despertou. Em um desses processos de meditação, de procurar estado de presença, eu precisei me afastar de todo mundo, precisei apagar tudo isso para acessar o extremo. Só que é muito bom ficar lá no alto. É muito bom, gente. É bom demais, é bom demais. Por quê? Você esquece de tudo aqui da Terra. Você esquece que você tem que comprar pão, que você tem boleto, que você quer prosperar, que você brigou com teu ex, que tua mãe é tratada. Você esquece, você quer esquecer. Você quer fugir. É um estado de fuga. Ficar só lá. Entende? Só que aí, de tanto fazer isso, trabalhar com hipnose, eu mesma fazendo as minhas regressões, eu fui forçando as coisas, mas por mérito, em certa parte, aí quando eu entrei com as medicinas, hoje eu sei que eu tava forçando a barra, isso é muito perigoso, se enfiar nessa realidade e negar a matéria. Aí que tá, a galera que tá enfiada no meio do mato, só vivendo de medicina, sem essa consciência, sinto muito falar, é fuga, não vai prosperar, tá negando a matéria, tá fugindo da experiência na porra da Terra. A gente veio pra Terra pra viver aqui, na Terra, na Matrix. Ah, mas aí eu não posso viver no meio do mato? Pode viver no meio do mato, mas vamos aceitar o fato que precisa prosperar, precisa ganhar dinheiro, senão você vai ficar com a tua experiência pela metade. Então, quando alguém fala que quer fugir pro mato, eu passei por todas essas fases. Quer fugir pro mato, quer isso, quer aquilo outro? É só uma fuga. Porque não é lá que você vai salvar o planeta, não é lá que você vai resolver sua vida. Lá é um estado hospitalar, se você não tem a consciência. Agora você prosperar e ter a sua viagem, ter seu lugar e tudo mais, entendam bem, a percepção é diferente depois que você passa pela experiência, tá? E eu tô falando de um lugar de muita vivência. E não foi uma, duas ou três, é isso que tem que lembrar. Então, HD altão. E aí eu fui acessando tudo nesse estado de consciência. E aí chegou um grande momento que eu tive que lidar agora com retorna pra matéria. Vamos aqui, ó, a Terra, né? Vamos fingir de novo que a Terra é redonda. Esse negócio de fingir não vai fluir não, galera. Não consigo fingir não. Vamos facilitar, tá? Então, tá tudo no meu HD. E eu acessei. Aí agora o espírito, a Kundalini, o terceiro olho, despertou. Eu vi muita verdade. E aí doeu mais a parte que eu tive agora que voltar pra Terra. E agora eu tenho que, todo mundo que tá passando por esse processo, voltar a integrar. Integrar tudo que tá lá de cima com o que agora eu descobri que tá... Cadê? Vamos fazer aqui embaixo? O que vem de
de baixo. Vamos falar acima e embaixo, tá? Pra ficar mais fácil. Que aqui são as frequências elevadas e aqui as frequências mais densas. A integração vem com essa consciência que é espiritual, com essa consciência que é material. Aqui embaixo, material, matéria, 3D, Matrix. Aqui eu vou colocar a soma disso, é o sistema, e eu vou explicar o que é o sistema. E aqui é o espiritual. Espiritual, científico, porque é tudo a mesma coisa. Científico. O que mais que eu posso pôr? 4D, 5D, que você vê o pessoal falando, a ascensão, iluminação. Iluminação. Estado de iluminação é aquele momento que bate um clarão assim na sua cabeça e tudo fica claro. Você teve um insight, um momento ahá. Eu sempre falo disso. Iluminação. Não sei o que mais eu posso pôr aqui. Transcendental. E por aí vai. Então, a gente precisa somar esses dois, ó. Esse com esse, para integrar. E o que é o sistema? O sistema da Matrix. A Terra responde, a Terra, planeta Terra, responde ao sistema da Matrix. Mas tudo é um sistema. Eu sou um sistema. Eu sou um sistema dentro do sistema da Matrix. Você é o seu próprio sistema dentro de um sistema dentro da Matrix. Qual é o nosso papel? Criar o nosso próprio sistema, desenvolver a capacidade de se conhecer através do seu HD espiritual, científico, as suas iluminações, o seu processo de autodesenvolvimento e conhecimento, para que você pegue seu poder pessoal de volta, total para você, sabendo quem você é, o que você gosta, trazendo suas experiências da sua vida aqui, na infância, e crie seu próprio sistema e adentre e viva dentro do sistema da Terra, que é a Matrix. Você não vai conseguir fugir da Matrix. Você precisa ser o seu sistema para poder viver na Matrix. E não ser levado, manipulado pela Matrix, que faz tudo ao contrário com você. E aí, isso é o despertar. Esse é o despertar. Depois que você tem consciência que você está vivendo isso com mais sabedoria, lembrando que nem todo dia é assim, eu continuo passando por isso, dias sims e dias nãos. Por isso, ferramentas precisam ser testadas por você, pelo teu sistema, para identificar o que te faz estar presente. E você precisa descobrir o que te tira desse estado de presença. Eu, por exemplo, antes de ontem, entrei numa overdose de cafeína e açúcar. Eu entrei num puta sistema de ansiedade meu e eu aceitei um convite e eu descontei todas as minhas emoções naquilo e eu saí completamente do meu sistema. E aí eu desci a minha frequência para matéria total, instinto sobrevivência, desesperador. E aí eu, entrei de volta na frequência da Matrix. E por alguns momentos eu tive que lidar consciente com todas as dores e desconfortos que isso me gerou. Eu entrei em estado de culpa e remorso ontem por ter feito isso. E hoje eu lembrei que quem manda no meu sistema sou eu. Então eu não vou ficar presa na culpa, não vou ficar presa no remorso, não vou ficar presa na vergonha. Eu fui intuída a falar sobre esse assunto aqui por conta disso, porque agora eu vou expressar tudo isso pra vocês e é um trabalho de perdão comigo mesmo, de consciência comigo mesmo. E agora eu tô voltando pra cá, porque quando eu tô fazendo isso, eu tô deixando o meu ser vir através da minha comunicação. E o meu campo está sendo transmutado nesse momento e sendo elevado, sem que eu precise de uma ayahuasca, sem que eu precise
ficar 3 dias de jejum, sem que eu entre em extremismo, que eu também estava fazendo isso, assim como muitas pessoas fazem, para conseguir ficar acessando esse lugar alto aqui e esquecendo da matéria e me culpando por coisas que eu faço porque eu tô aqui vivendo essa experiência. Então é um trabalho muito forte. E sabe como que eu faço tudo isso? Com a hipnose. Porque tudo é hipnose. Tudo é hipnose. Então a hipnose ela não é perigosa. Você tem que usar essas ferramentas ao seu favor. E não esperar que outras pessoas que se ditam profissionais, porque vocês estão vendo, eu sou hipnoterapeuta. E eu não quero me colocar responsável pela jornada de todo ser humano sem fazer ele entender antes de que a responsabilidade é dele. E que eu vou ensinar essa pessoa a como utilizar essa ferramenta. Então eu sou uma guia. Eu não sou profissional. É uma das minhas camadas. Então a hipnose ela entra como uma ferramenta para todos que precisam aprender a usar esse tipo de ferramenta. Assim como o yoga é uma ferramenta, a psicanálise é uma ferramenta, e são inúmeras ferramentas que todo ser precisa ser desenvolvido dentro de si, essa habilidade. E aí entramos na regressão. Tudo isso que eu fiz aqui com vocês foi uma hipnose e uma regressão da minha história para contar para vocês. Sendo eu aqui agora, nesse momento, eu estou Rebeca aqui. Mas vamos lá em uma parada importante. Acho que até aqui ficou tranquilo. Se nós somos esse HD, vamos para a linha do tempo, tá? Vamos lá, ó, HD. Vamos falar que esse HD Rebeca, que hoje eu estou. Hoje eu não sou. Eu estou Rebeca. Você está seu nome. Você não é seu nome. Seu nome não te pertence. Sua família não te pertence. Esse corpo não te pertence. É uma experiência que você se colocou para viver. Isso uma hora vai sumir. E ponto final. Então você está. Eu estou. E esse HD supremo que tá aqui dentro da nossa cabecinha é uma consciência. E ela é conectada com o todo. O todo é o alto, o alto o todo é o todo. Não sei se tá embaixo, se tá em cima, se tá do lado, porque o todo também é embaixo, o todo também é do lado. É que a gente usa essas referências para consciência, para percepção humana, para o ego fazer essa separação, mas não há separação também. Então, vamos lá. Esse HD, ele tá conectado com o todo, tá? Só que esse HD você tem uma trajetória, uma linha do tempo. Só que, ó, eu sou de 93. Mas antes de 1993, a minha consciência já existia, vivendo qualquer outra experiência. Aí que tá. Então vamos por uma linha do tempo. Vamos fazer aqui, ó. Linha do tempo, uma linha do tempo aqui. Aí, aqui, quando começou o mundo, veio essa consciência extrema, alta, puf, caiu aqui, pá, 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 nasceu a Terra, vamos lá. Aí nasceu você. Assim que nasceu, vou falar eu, tá? Vou falar eu, que aí você vai levando pro seu contexto. Aí aqui, quando começou o mundo, lá, quando começou a Terra, começou uma história lá, os buga-buga, ou... Enfim, não vamos falar sobre como começou o mundo também não, senão vai pirar muito esse assunto. Aí aqui ficou vários registros dessa vida. Eu nasci homem, negro, e homem negro. Aí eu vivi aqui 50 anos. Concorda que tudo isso foi registrado em algum lugar? Na minha consciência. Mais conhecido como registro Akashi. Akashi? É. E aí chegou aqui, puf, acabou essa vida. Que aqui eu chamava Juanito. É tudo fictício, tá? Aí o Juanito, com essa consciência que viveu aqui,
Ele era homem negro, Juanito, e ele faleceu deprimido, porém rico, com muitas conquistas na matéria, tá? Aí, quando esse corpo do Juanito foi pra terra, morreu, faleceu, já era, ele fez a passagem. Pra onde que volta essa consciência? Ela volta pra um estado que não é na matéria, ela vai pra algum lugar. Isso aqui é um outro assunto, ela vai pra algum lugar. Aí passa-se um tempo de estudo lá dessa consciência, aí essa consciência vai, agora passou um tempo desligado aqui, ó. Passaram-se... Agora tá na hora dessa consciência voltar. Aí ela volta pra Terra. Aqui ela tem uma outra vida. A mesma consciência. E isso foram passando séculos, milênios, até que toda essa história, vidas e vidas e vidas, fazendo a passagem, voltando, ó, vem e vai, vem e vai. Por quê? Tá vivendo uma experiência. São seres extremamente elevados, altos, vindo pra Terra. Isso aqui tudo é a Terra, que é um planeta de experiências materiais. Porque nós nada mais somos que espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo na Terra, no planeta Terra, dentro de uma experiência material, que é a Matrix. É o sistema Matrix, que é uma frequência de terceira dimensão, 3D. Mas nós, como seres espirituais, temos a propriedade e a liberdade, se por mérito fizemos um bom trabalho, para acessar qualquer dimensão. Qualquer dimensão. Porque nós somos formados por frequência. Então a gente vai e volta para qualquer lugar. Não tá dando pra ler de longe, tá? Então, beleza. Então a gente vai e volta, morre em carne. E aí quando deu 1993, eu cheguei. Voltei. Eu caí pra terra de novo. E aí meu pai e minha mãe decidiram que meu nome ia ser Rebeca. Então, e aqui começou a minha história. 1994, 95, piriri, parará, parará, parará. Só que aí que tá. A gente não morre só assim. Isso aqui a gente troca de personagem, de uma experiência para outra, por grandes motivos, tá? Então eu tô falando de uma forma rasa, mas esses contratos espirituais e tudo mais, assim, eles existem mesmo de fato, porque quando a gente se eleva pra a gente faz a passagem da Terra para essas dimensões mais elevadas, a gente entra em contato com as nossas mônadas, com a nossa família de almas, e a gente negocia, refaz o nosso contrato com eles e a gente consegue alinhar qual vai ser a próxima experiência e qual é o objetivo da gente estar nessa experiência, como eles vão nos auxiliar quando eles estiverem aqui. Tudo isso, gente, de forma espiritual. Só que quando a gente vem pra Terra, tudo isso é apagado da gente. Por isso que a gente precisa trabalhar nossa espiritualidade, trabalhar essa questão dos nossos mentores, nossos guias, nossas habilidades espirituais, a atenção a tudo que chega pra gente, dos nossos sonhos, fazer higiene do sono para ter noites melhores e mais claras.
Porque tudo é contratado através do nosso inconsciente, acessa a gente e traz. As leituras de tarô não é para descobrir se ele te ama, ele vai voltar. A leitura de tarô é um direcionamento para você aprender a fazer para você mesmo e entender a passagem que o seu inconsciente está te dando ali, ó. Porque esses seres espirituais que estão no astral ajudando a gente a viver aqui na Terra, eles estão lá mandando códigos pra gente começar a ver o nosso caminho. Então você entende o quão guia você é da sua própria jornada? Não existe alguém tão fora assim. Somos passagens. Então eu, como guia, sou uma passagem na sua vida para te dar esse direcionamento. Falar para você, ó, eu já cheguei até aqui e eu posso te ajudar. Eu sou a lanterninha que vai ficar fazendo assim, ó. Vem, ó, usa essa ferramenta aqui, vê se faz sentido para você. Aí você, opa, fez sentido até aqui, agora eu vou trocar de guia. Então, por isso que eu falei aquela hora, quem é Freud na fila do pão, para uma pessoa dar o grito e falar que é tudo verdade. Existe um tempo na nossa jornada, da nossa consciência, que vai fazer com que a gente entenda que aquela ferramenta fez bem pra gente até ali. E talvez em algum momento no futuro faça de novo, mas não se apegar à única e exclusiva metodologia. Então vamos lá. E aí, beleza. Parei aqui na Rebeca. Só que aí a Rebeca, aos 30 anos, ela deu uma pira emocional. Que foi aquele desenho anterior que eu mostrei. Que foi quando eu vi que a minha vida estava baseada completamente na matéria e nas experiências da matéria. E eu não sabia o que era espiritual. E aí eu entrei numa busca incansável do que era espiritual, sendo que eu descobri agora que eu sou espiritual, porque eu sou um ser espiritual vivendo a porra da experiência na Terra. Então não tem separação, galera. Isso é a integração, volto a dizer, integrou. Você tá sendo espiritual no corpo da Rebeca e você vai fazer a jornada espiritual sendo Rebeca e na Terra. Não esquece, meus guias, meus mentores espirituais, tudo me direcionando a isso. Então, eu decidi criar uma morte em vida. Eu não precisei fazer a passagem e acabar com a minha história Rebeca aqui. Eu continuo Rebeca e eu decidi me aniquilar emocionalmente para limpar o meu canal de comunicação com esses seres mais elevados que estão me ajudando a me direcionar para onde eu devo ir. Então, volta lá no começo do vídeo. O que uma regressão faz? Uma regressão terapêutica, ela faz você acessar tudo isso aqui. Mas para que caralhos eu vou fazer isso daqui se eu não tô dando conta de sustentar aqui agora? Se esse for o caso, que muitas pessoas buscam e procuram. Por isso que ela falou que a pessoa não volta, que é perigoso. Porque é uma pessoa que não desenvolveu uma capacidade de consciencial mais elevada, de um trabalho de autodesenvolvimento e autoconhecimento profundo, o ego dela tá tentando fazer ela voltar. Isso aqui vai arrebentar a cabeça dessa pessoa. Vai foder os neurônios dessa pessoa. Então, não é que ela não vai voltar. Só que o impacto vai ser tão grande que vai traumatizar essa pessoa. Se eu não tenho essa percepção de mundo, como é que eu vou voltar lá onde eu era homem, negro, bonito, depressivo e rico? Se eu não tô dando conta da depressão de agora. Aí vai que eu descubro que eu sou depressivo porque eu matei bilhões de pessoas a fogo, que eu entrei numa guerra e matei famílias. Então, tipo assim, a consciência, a minha cabeça tá doendo de falar isso. Porque a gente só acessa aquilo que a gente tem mérito de ter feito um trabalho de autodesenvolvimento nessa vida. Então para de perder tempo com futilidade. Para de ficar só na meditação fingindo que o tempo não tá correndo. Para de ficar correndo atrás de ex-relacionamento. Para de ficar correndo atrás de dinheiro. Para de ficar se inundando de coisa de internet. Se desliga, se desconecta do fútil, do mundo material um pouco. É pro meio do mato que você quer ir? Então vai pelo motivo certo. Vai porque você entendeu o que isso aqui quer dizer, mas vai com novos conceitos, se preparando para uma nova realidade. Então, fechando o casulo, se fechar um tempo, se desconectar do mundo, é porque você entendeu isso daqui, não porque você está fugindo da realidade. É porque você entendeu isso e você está disposto agora a buscar ajuda. Essa é a parada. Então, só faz uma regressão de vidas passadas, pessoas que já tiveram a capacidade de desenvolver um pouco mais essa consciência aqui, ó. Porque é a mesma coisa de você pegar uma nave. Aí, ó, acho que vai rolar uma analogia. Pegar uma nave espacial pra você sair daqui e ir pra outro planeta, mas você nem sabe pra qual planeta você tá indo. Você não sabe nem como faz o caminho. Você tá indo, você não sabe pra onde.
E aí, tua nave para no meio do caminho, você se perde, você fica lá. Aí você entra em pânico. Você não sabe nem como voltar, você não estudou o que tem lá, o que pode vir a acontecer lá, você não sabe. E você vai ficar perdido. Então, você não volta. Você não volta. Você foi pra uma experiência aleatória, sem motivo nenhum. E aí você perdeu a chance de viver essa experiência aqui na Terra. Nesse estado presente, quem você é agora. Então, a regressão, de forma saudável, vamos agora fazer essa linha do tempo, Rebeca, aqui. Então, a linha do tempo agora, de 1993 para 2026. A gente primeiro precisa trabalhar a regressão aqui. Aqui, ó, em fases. Começando pelo nosso primeiro centênio, para depois ir para o segundo centênio, depois o terceiro. O que é um centênio? 7 anos. Primeiro 7 anos, depois mais 7, mais 7. 7 anos, 14 anos, 21 anos. Primeira infância, segunda infância e a pré-adolescência, que é onde a nossa mente é moldada aqui na nossa experiência da Terra. Porque até então você é só a consciência espiritual, por isso que criança tem muitas habilidades. Por isso que criança é diferente, por isso que criança é sensível. Dê atenção às crianças. Deixe elas se tornarem o que elas vieram para ser, porque elas são puras, espiritualmente falando. Elas chegam na Terra aqui, ó, limpas. E aí a família que ela vive molda ela. As crenças que essa família consome moldam ela. Então a regressão, ela vem para cá, para desbloquear, para ver, sentir, experienciar essas primeiras emoções, para a gente primeiro aprender a lidar com elas, para depois vir para um segundo centênio, para depois vir para a pré-adolescência, e aí você agora aqui começar a decidir quem você quer ser. De acordo com tudo que você limpou, o teu canal tá limpo. As suas memórias, os seus padrões, as suas crenças estão limpas, frescas. E você determina quem você quer ser. Então esse trabalho todo que eu fiz de resetar minha vida foi para isso. Eu queria estar limpa, zerada, para eu determinar quem eu queria ser. E não responder mais aos padrões, às crenças, as emoções que eu vi a minha infância inteira sendo diluída, transbordada em cima de mim, daqueles que me criaram, daqueles que fizeram parte da minha infância. Que, assim como a maior parte das pessoas, vou falar do Brasil, vieram de famílias disfuncionais. Porque existe um sistema ancestral nosso desequilibrado, que vem reproduzindo, e a gente tá aqui, vivendo a linha do tempo, toda desequilibrada, porque a gente tá deixando ser consumido pelo sistema e pela matéria, e esquecendo disso aqui. Então a ovelha negra nada mais é, a pessoa diferente da família, é aquela que desperta, que descola da Terra, do planeta, do sistema da Matrix, porque descobre essa realidade. Só que existe a fase holística, a fase mística, né? Que a gente primeiro precisa se conectar tanto com coisas elevadas, tanto para entender isso. Eu vivi essa fase, tanto. E agora eu volto de uma vez. Então não são mais os cristais, o incenso, os banhos de ervas, que vão a todo custo fazer milagres na minha vida. Eles são essenciais para muitas outras coisas. Mas você descobre que como tudo é frequência, você não precisa ficar respondendo essa matéria. Eles são medicinas que te auxiliam em alguns momentos e para pessoas que estão começando. Determinadas pessoas já nem precisam mais disso, porque elas conseguem acessar consciências desses seres, do incenso, do cristal, das medicinas, para se purificar. São auxílios, não são, assim como outras coisas, né? Não são muletas. Então, beleza. E aí, a gente faz esse trabalho primeiro, na nossa infância, para depois chegar aqui. E aí, em determinado momento, você cria o privilégio
Você cria o privilégio, não, perdão. Você cria o merecimento, o mérito de começar a voltar lá em vidas e vidas e vidas passadas. Para que, se for necessário você descobrir, você vai descobrir, vai ser revelado por permissão de um bom trabalho. Para que você limpe essas memórias das suas consciências anteriores e você comece a perdoá-las, a agradecê-las, para que você, aqui nessa vida, hoje como Rebeca, eu consiga seguir essa jornada, porque pode não ser a minha última experiência na Terra. Quando eu fizer a passagem de Rebeca, pode ser que eu entre depois em outro corpo, em outra matéria, e tenha outro nome. Até algum ponto que eu tenha feito tão bem esse trabalho, que assim como eu, assim como você, assim como vários mestres e seres, assim como Jesus Cristo, tá? Jesus. Por que Cristo? Porque Cristo é uma consciência, tá? Ele era Jesus, mas Jesus ele ainda tem outro nome. E aí, de tanto fazer essa limpeza nessas vidas, chega um momento que você ascensiona. Na Terra, na matéria aqui, a gente já consegue ascensionar. Por isso que falamos que o processo ele não é linear. O processo ele é assim, ó. A gente tá na Terra vivendo assim. Um dia tá bom, um dia cai, um dia tá bom, um dia cai, um dia tá bom, um dia cai. Até algum momento que você busca, você consegue isso aqui. Acontece. Você consegue, e aí você tá nessa linha do tempo, que é a Terra, e aí você consegue descolar. É meio complexo falar disso agora, né? E aí você ascensiona. Talvez, assim como Jesus sumiu depois dos 33 anos, ele desapareceu. Não é? Por quê? Ele não simplesmente morreu. Ele ascensionou. Ele parou de oscilar. Ele já não dependia. Então, ele foi para planetas, lugares, frequências mais elevadas. Assim como vários outros seres nessa Terra. Não precisam mais da matéria, não precisam mais não respondem mais à matéria. Eles dominam a matéria. Eles trabalham só com a consciência deles. Ficou bem extensa essa aula, mas eu vim em defesa a uma das ferramentas mais potentes e fodas que eu já conheci, que me ajudaram a me resetar, a me trazer até aqui. Logo menos eu volto para os meus atendimentos com essa consciência hoje mais sábia, com essa percepção de mundo, para guiar e ensinar outras pessoas também a terem esse acesso e buscarem a sua própria jornada, porque essa é minha, a sua é outra, a sua infância foi diferente da minha, a calibragem de dor de determinadas feridas que você carrega são diferentes da minha, e esse papel é seu, esse papel não é meu. Meu papel é te falar que existe um caminho, e que eu tô nele, e que você é muito bem-vindo, e que todo o meu amor e compaixão comigo mesmo eu consigo transbordar para que você também possa passar por isso. Existe dor no processo, porque a gente precisa soltar o apego pela matéria, que muito é pessoas, lugares, coisas, mas eu preciso te lembrar que se for para você se apegar a algo, eu não vou defender que você se apegue a algo, mas eu respeito o apego que temos por pessoas. Mas eu queria te lembrar que quando a gente sai daqui, a gente não leva nada. Então não são suas roupas. E se eu puder defender esse amor que você tem por alguém, o medo de perder alguém, fique em paz. Você nunca vai perder essa pessoa. Porque essa pessoa, ela é luz igual a você, igual a mim. Ela também é a frequência do amor. Seja aqui, lá ou aqui, no astral, no espiritual. Seja aqui na Terra, na 3D, no material. Não importa. Você vai acessar essa pessoa em qualquer momento da sua vida. Você não precisa ter ela em terra. Você não precisa ter ela em carne. Você não precisa ter posse dela e ser posse dela. Você consegue aprender a meditar, a respirar, a se conectar e acessar o campo consciencial dessa pessoa com respeito e amor, e ela o seu. E esse amor continua vibrando.
Então, se hoje o seu medo é soltar alguém, eu peço com muita gentileza que você confie nesse processo de soltar. Porque em amor isso volta pra você de inúmeras outras maneiras. Então, se eu pude te ajudar de alguma maneira, eu já me sinto grata. Porque eu consegui hoje já me curar de uma consciência que eu carregava ontem. Viver a experiência é exatamente isso. Até a próxima aula.